Fala pessoal, hoje eu vou te ensinar a criar uma tabela responsiva no Figma, uma técnica essencial para quem quer deixar seus projetos prontos para qualquer tamanho de tela. Se você curte dicas de Figma e quer levar suas skills para o próximo nível, já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Esse vídeo eu vou te mostrar como criar uma tabela em uma versão responsiva, usando bastante auto layout para que ela se ajuste automaticamente a qualquer tamanho de tela. Eu vou te ensinar cada passo para você dominar essa técnica de criar tabela responsiva e aplicar nos seus próprios projetos. Então, se você quer deixar seus protótipos mais profissionais e fáceis de usar, fica comigo até o final desse vídeo, e se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like, que isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais dicas como essa. Bora lá pro vídeo. Bom pessoal, no vídeo anterior eu ensinei a fazer uma tabela de uma maneira bem simples, né? Criei os componentes de cabeçalho, o componente da célula, e assim eu fui montando a tabela, né? Peguei aqui o cabeçalho, segurava a tecla Alt, arrastava para cá, pegava aqui a célula, arrastava para cá, né? Deixava juntinho. Vinha aqui, dava um Ctrl+C, Ctrl+V, colocava mais uma célula aqui, arrastava aqui, deixava ela alinhada aqui, né? Depois juntava tudo, duplicava aqui para lateral e tava feita a nossa tabela, né? Pô, isso aqui é um jeito rápido, prático de fazer uma tabela, mas quando a gente tenta mudar o tamanho dela, alterar as coisas, isso aqui dá um trabalho bem chatinho da gente resolver. Então, eu vou criar a nossa tabela aqui responsiva, tá bom? Isso aqui vai ajudar vocês a fazer uns protótipos mais realistas e bem mais úteis, beleza? Antes de eu começar aqui a falar do protótipo, de como a gente vai criar essa tabela responsiva, vou avisar vocês que eu tô usando uma versão onde o layout do Figma tá um pouco diferente, tá? Então, você percebe que aqui a lateral mudou um pouquinho, aquelas ações que ficavam aqui no topo vieram aqui para baixo. Quando a gente vai editar alguma coisa, esse menu da lateral direita aqui também ele ficou bem diferente, tem bastante coisa que foi mudada, tá bom? Então, peço desculpa se às vezes eu me perder na hora de selecionar alguma ferramenta, tá bom? Agora sim, recados dados, vamos começar a criar a nossa tabela responsiva, pessoal. Primeira coisa que eu preciso fazer é a estrutura da minha tabela, tá bom? Então, eu vou pegar aqui meu frame e vou criar um frame aqui de qualquer tamanho e vou deixar ele de 900 por 600, beleza? E aí eu já vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito e vou dar um ADD Auto Layout. Criado aqui o nosso frame 1. Como isso aqui vai ser a nossa estrutura da tabela, eu já vou renomear isso aqui para tabela. E aí eu não quero que essa tabela mude de tamanho, tá bom? Então aqui onde está Hug, eu vou mudar para Fixed, tá bom? Só explicando para vocês a diferença do Hug Contents e do Fixed With. Quando eu deixo o Hug Contents aqui e coloco qualquer coisa dentro desse meu frame, dessa minha tabela aqui, ó, a minha tabela se ajusta ao tamanho do que eu coloquei aqui, tá bom? E não é isso que a gente quer nesse momento. Então, deixa eu desfazer aqui e vou mudar de Hug para Fixed. Aí dessa forma, se eu colocar aqui um quadrado aqui dentro, ó, você vai perceber que a altura até muda, porque ela tá como Hug aqui, mas a largura continua sendo 900, beleza? E é isso que a gente quer. Entendido, pessoal, a diferença entre Hug e Fixed With? E aí, como aqui a minha tabela tá com fundo branco e o meu protótipo também tá branco, eu vou colocar um stroke aqui para ficar mais fácil da gente identificar. Lá no final do protótipo a gente tira ele, beleza? Então aqui, selecionado a minha tabela, vou criar o meu cabeçalho. Selecionar minha ferramenta de texto e vou clicar aqui dentro, beleza? Vou escrever aqui cabeçalho, vou clicar aqui fora e beleza, tá criado meu cabeçalho. E a próxima coisa que a gente precisa fazer é clicar com o botão direito e dar uma ADD Auto Layout. Vamos renomear isso aqui já para cabeçalho, para a gente não se perder lá na frente. E aí eu já vou querer fazer o seguinte, tá bom? Eu vou deixar aqui esse espaçamento de 10. E aqui no paging, né, que é o espaçamento horizontal e vertical, eu vou colocar 10 também, tá bom? Ele vai dar um espaçamento legal. E aí, galera, é o seguinte, eu quero que a altura desse meu cabeçalho fique fixa, tá bom? Então eu vou diminuir aqui para 44 e vou deixar como Fixed Height aqui, tá bom? Que é a altura fixa. Depois vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui, certo? E agora eu vou começar a dar um pouquinho de estilo para esse meu cabeçalho, tá bom? Primeira coisa que eu vou vir é aqui em Fill, preenchimento, e eu vou colocar uma corzinha azul aqui. Depois eu vou colocar um stroke, só que eu não quero que seja uma borda, né? Ao redor de todo o meu cabeçalho, eu quero só na parte inferior. Então vou vir aqui nessa opção desse quadradinho, selecionar Bottom, e aí eu vou vir aqui e mudar a cor do meu stroke para um azul escuro, tá bom? A cor do meu texto, vou clicar duas vezes aqui em cima do texto, também quero que fique nesse mesmo azul escuro. Vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, beleza? E aí tá feito aqui o nosso cabeçalho, tá bom? Agora eu vou começar a criar a nossa célula. Para criar a nossa célula eu não preciso começar do zero 100%. Então vem aqui, seleciono o cabeçalho, dou um Ctrl D e ele vai adicionar aqui do lado.
tá bom? Já vou renomear esse texto aqui para célula. Vou renomear aqui também o nome do nosso frame, né, do auto layout para célula também, para a gente não se perder, certo? E vou começar a mexer um pouquinho no estilo dessa minha célula. Lembra que eu deixei o meu cabeçalho com 44 de altura? A minha célula eu quero que fique um pouquinho mais gordinha, então eu vou colocar 64. Aqui por hora eu não preciso mexer nos espaçamentos, no padding em nada, tá bom? Vou mudar a cor, eu quero que ele fique um pouco mais clarinho esse azul, tá bom? Mais perto do cinza aqui mesmo. O stroke eu também quero que fique próximo ao acinzentado aqui também, um azul meio cinza. E quero que o texto também fique um pouquinho mais clarinho, um pouquinho mais pro cinza, tá bom? E aí tá criado aqui o nosso estilo, né? Tanto do cabeçalho e tanto da célula. Mas se a gente olhar, isso aqui ainda não tá parecendo muito bem uma tabela, né? Ainda não temos a estrutura de colunas, que é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou vir aqui selecionar o cabeçalho, segurar a tecla Shift e selecionar a célula. Vou clicar com o botão direito e vou adicionar um auto layout novamente. E aí eu vou renomear de frame aqui para coluna. E aí feito isso, agora eu vou vir aqui, ó, no auto layout e vou mudar a direção desse meu layout, né? Por enquanto ele fica aqui no horizontal layout, ou seja, fica tudo na horizontal, e eu quero mudar para vertical. E aí ele já começa a aparecer mais ou menos uma tabela aqui, né? Só que agora, se a gente der um zoom aqui, você vai perceber que tem um espaço aqui entre o cabeçalho e a célula, né? E a célula ainda também não está preenchendo o espaço todo aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, né? Está selecionada a minha coluna e vou tirar esse espaçamento de 10 e colocar 0 aqui. Pronto, agora a célula e o cabeçalho estão juntinhos, beleza? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar a tecla Enter e ele vai selecionar as células de cabeçalho e a célula de corpo mesmo, né? E aí, você vai perceber que aqui está como hug, né? No auto layout. Só que eu quero que ele preencha o espaço todo da coluna, né? Não que ele fique só naquele espacinho onde está escrito. Então, eu vou vir aqui mudar de hug para fill container, ou seja, preencher o container, preencher o espaço que ele tem ali, preencher aquela caixinha. Quando eu faço isso, ó, o cabeçalho ali já estava grande mesmo, ele vai preencher ali mesmo, tá bom? Mas a célula, ela vai esticar, então ele vai preencher todo o espaço aqui da coluna. E agora, a gente pode vir aqui adicionando novas células. É só selecionar uma célula aqui e segurando Ctrl D, ó, colocando quantas células eu quiser. Como eu deixei para minha tabela e se adaptando, né, e abraçando a quantidade de conteúdo que eu for colocando na horizontal, você vai perceber que quanto mais eu adiciono, mais a minha tabela vai baixando, tá bom? E aí, feito isso, agora eu não preciso fazer muita coisa. Eu só preciso duplicar essas colunas, ó. E aí eu já teria uma tabela pronta ali já. Só que aí ainda não tá legal, né? Se eu tentar diminuir, ainda não tá funcionando, o espaçamento não tá legal. E aí o que eu quero fazer é o quê? Fazer com que isso preencha todo o espaço da tabela, essas colunas, né? Então, vou fazer o seguinte. Selecionada a nossa tabela aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar esses espaçamentos, tá vendo? Ó, tem um espaçamento entre os itens e tem um espaçamento aqui, ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, vou vir aqui, vou deixar 0 aqui nos espaçamentos, tá bom? Isso aqui já vai ajudar bastante a gente, só que vocês percebem que o espaço ainda não tá legal para as tabelas e ainda não tá responsivo, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar mais um Enter para selecionar as colunas e a gente vai mudar de hug para abraçar o conteúdo para fill container, ou seja, eu criei uma tabela de 900 pixels, quando eu dou um fill container, as minhas colunas elas vão se adaptar para preencher os 900 pixels, ó. Então quando eu clico aqui em fill container, ó, preencheu o espaço todo da tabela. Agora sim, se eu selecionar e diminuir, ó, ela já ficou responsiva. Né? Esse vídeo podia parar por aqui e se você assistiu até aqui e aprendeu, já deixa aquele like, beleza? E aí, agora eu vou além, tá bom? Dá pra gente colocar bastante coisa nessas tabelas aqui, né? Igual no exemplo lá do começo do vídeo, eu posso colocar um checkbox, posso colocar foto, posso colocar uma barra de status, posso fazer o que eu quiser. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, tá bom? Eu tenho aqui nos meus assets, eu tenho um checkbox. Eu vou inserir ele aqui, tá bom? E vou arrastar ele aqui para dentro dessa minha primeira coluna. E aí ele vai ficar aqui antes do cabeçalho. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou arrastar ele antes do cabeçalho e eu vou dar um Ctrl C aqui, vou copiar ele. E agora eu vou selecionar a primeira célula e segurar a tecla Shift e ir selecionando as outras células aqui dessa coluna. Logo em seguida eu dou um Ctrl V. E aí ele já vai colar esse meu checkbox aqui, né? Essa caixinha de confirmação dentro de cada uma das células. Só que aí eu quero que ele fique para a esquerda. Então é só pegar o primeiro aqui, ó, e arrastar para a esquerda, que ele já vai ficar bonitinho.
E se você quer que tudo fique alinhado, tá? Você pode fazer o seguinte, ó, segura a tecla Ctrl, seleciona a primeira linha, né? E depois segura a tecla Shift e vai segurando as próximas. E aí vocês podem fazer o quê? Aqui no Alignment, ó, onde é o alinhamento das minhas colunas, eu posso colocar aqui à esquerda, ó, e aí ele já vai deixar tudo alinhado certinho, os meus checkbox à esquerda. E aí eu posso vir aqui e fazer o seguinte, esse aqui, que é o primeiro, eu quero que ele fique inativo, e aí eu quero que esse também, segura a tecla Ctrl, vem aqui, quero que fique inativo, quero que esse também fique inativo, e esse aqui também fique inativo, né? Que eu só quero selecionar esses 3 itens aqui, por exemplo. E aí eu também posso adicionar outras coisas, como por exemplo aqui o status, né? Se fosse uma tabela de vendas ou o que vocês preferirem, né? E aí eu venho aqui e faço a mesma coisa. Venho aqui e adiciono o meu concluído junto da célula e faço a mesma coisa, ó, Ctrl C, vem aqui, segura a célula de baixo com Ctrl, agora eu seguro o Shift e seleciono todas as outras células. Dou um Ctrl V e ele vai adicionar aqui o meu status. Só que aí eu não quero que fique com esse texto aqui, então eu vou segurar a tecla Ctrl e segurar aqui a palavra, né, o texto da célula. Depois vou continuar segurando a tecla Ctrl mais o Shift e vou selecionando os outros textos, ó. E aí, agora é só deletar esses textos. E aí eu tenho aqui os status, né, uma barrinha de status, que aí eu posso selecionar a tecla Ctrl aqui, selecionar ele e mudar para um em andamento, outro cancelado aqui e o último aqui em andamento também. E aí agora eu posso dar asas à criatividade aqui, né? Então eu posso vir aqui e falar que a primeira linha é o pedido, então vou colocar aqui um código de pedido, né? O segundo aqui é o cliente, vou colocar aqui João da Silva. Selecionar e colocar nos de baixo aqui. E aqui é o celular. E aqui eu coloco mais 55, 11, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Seleciona aqui, cola aqui. Ah, Lucas, mas ficou juntinho. Beleza, a nossa tabela é responsiva, né? É só aumentar um pouquinho aqui, ó, que melhora o espaçamento dos nossos números, tá bom? E aqui tá feita a nossa tabela. Só que ainda, como tá dentro do protótipo, se eu mexer aqui, ó, diminuir o tamanho desse protótipo, ele não fica legal, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou selecionar. E aqui eu vou alinhar isso aqui ao centro do meu protótipo, beleza? Logo em seguida, eu vou vir aqui nessa opçãozinha que tá aqui no cantinho. Para você, ela vai estar escondidinha desse jeito aqui, ó, que chama Constraints. Quando eu clico aqui, eu preciso que ela fique sempre ao centro e sempre ao centro também. E aí quando eu venho na minha tabela, né, quando eu venho no meu protótipo e diminuo, ó, você vai perceber que ele acompanha, né, o tamanho do meu protótipo aqui. E aí dessa forma, eu posso colocar essa tabela responsiva em qualquer lugar que eu quiser, fechou? Deixa eu executar aqui para a gente ver como vai ficar a nossa tabela, né, no nosso protótipo. E tá aqui, ó, feitinha a nossa tabela, né, do jeito que a gente pensou lá atrás. Vocês viram, responsiva. E é isso, pessoal. Agora você já sabe como criar uma tabela de maneira responsiva. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma e você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão para um próximo vídeo, deixa nos comentários aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.